Começando o 178º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Marcos, eu tô olhando o Gemini aqui, olha... Quer dizer, eu ainda não fiz nenhuma tarefa com ele, mas será que os benchmarks aí que a galera tá postando... Claro, tirando os do próprio Google, né? Que eles sempre vão incensar o próprio produto. Mas a galera independente aí que acompanha IA, olha... O Google chacoalhou nessa semana, né? A gente vai falar sobre isso aí, os benchmarks. Eu tenho opiniões sobre benchmark, mas a gente já fala sobre isso. Porque, enfim, né? A hora que chegar na hora de falar do Gemini 3, eu falo Gemini, tá? O pessoal fala Gemini. A gente vai falar, claro, sobre isso. Foi o grande lançamento aí dessa semana, né? Não foi exatamente de surpresa que pegou o pessoal, o Christian já... Tava avisado que ia lançar em breve, mas chegou e basicamente impressionou, né? E o pessoal tá falando muito do Grok, né, o 4.1. Confesso pra vocês que eu não uso, tá? Poderia mexer mais, não sei se é porque... sei lá. Ou se é porque eu tô muito viciada no Cloud. Eu preciso de uma tarefa mais elaborada, eu nem penso duas vezes, eu vou lá no Cloud. Agora, poxa, eu vou ter que mexer mais, gente. Eu prometo que eu vou dar uma mexida grande no Gemini 3 e eu vou ver se as tarefas que eu costumo fazer no Gemini, o Grok se sai parecido. Tô curiosa. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E sobre leitores de e-books, o Eliezer Koshuk mandou pra gente o Air Paper Reader da V-Woods, que tem uma tela de e-ink, a tela é a carta 1300, tem 6 polegadas e um pouquinho, tem uma função de IA, que é interessante que a gente já fala, tem 4G também e roda o Android 16. E a proporção dela a tela de 6 polegadas, a proporção é de telefone. Então entra lá no mercado do e-books Palma e de um outro que a gente já viu, que tem essa pegada de ser mesmo, né, mais confortável de segurar, mais portátil, telefone com e-ink, basicamente. Né? Foi isso que me chamou a atenção nesse modelo. É basicamente um smartphone, só que preto e branco. Esse é monocromático, né? Pelo que eu vi aqui, eu tô dando uma olhada. Sim. Então, é um Kindle Phone. Esse dá pra chamar de Kindle Phone. E ele tem um botão dedicado de inteligência artificial e você pode configurar para usar ou o GPT, o ChatGPT, né, da OpenAI, ou o Gemini ou o DeepSeek, aquele modelo chinês que lá para fevereiro, março virou o mundo de ponta cabeça e a pessoa depois superou, né? Mas dá para usar os 3 ali para fazer pergunta, né? Sobre o conteúdo mesmo ali do e-book, da história, personagem, local, diz aqui a matéria também a respeito disso. Então é mais uma pontinha, e essa é uma das pontinhas úteis, né? Que funciona, fecha bem com o conceito de você integrar IA com uma função, um aparelho, um dispositivo, aplicativo de leitura, né? Trabalhar melhor aquele texto que você está lendo, né? E o preço, $279, acho que tá na média aí do estágio atual que nós estamos com os dispositivos e-ink. Eu ainda acho um pouco elevado, ainda mais considerando que não é uma tela grande de um tablet, é um smartphone. E não é um aparelho que tem um desempenho tradicional. Apesar das configurações de hardware aí serem boas, tem que ver na prática isso aí, se vai ter lag... O chip e a tela tem que estar muito bem casados para a experiência não ser frustrante, né? Sim, então... preço de telefone Pois é. É pesado, né? Pesado. Mas vai estar o link na descrição aqui para quem quiser saber mais. Caso você more fora e tiver acesso e puder testar, a gente vai adorar saber as suas impressões. Obrigado, Eliezer, por ter mandado pra gente. Isso aí. E ainda nessa pegada, a Primansur mandou pra gente, Bia, que ela comprou um virador de páginas desses para Kindle na Shopee. Foi logo no começo do ano. E falou, usei bastante no inverno. Ela falou, até a minha mãe usou um pouco também e amou. Ela mandou o link do que ela comprou. É um link da Shopee que eu cliquei, caiu lá pra fazer login, sem se cadastrar. Eu não consegui checar o link, mas já tá aqui na descrição. Obrigado a Pri por ter mandado. E se a Pri endossou, eu vou comprar também. Pode deixar. Tô curiosa pra testar. Você ditou tendência sem saber. A Pri comprou no comecinho do ano, né? E a gente tá vendo que
É uma categoria um pouco mais mainstream que a gente imaginava, né, Bia, quando você comprou. Então, suponho que a Pri não vai ser a última que vai ter falado sobre isso aqui. Eu achei que tava fazendo escola, mas que nada. Você foi influenciada sem saber. É. Agora também, de anúncios no Kindle, na verdade, né? O Adolfo Neto falou o seguinte: comprei um Kindle Voyage nos Estados Unidos. Ele falou, infelizmente caiu, quebrou anos depois, mas foi bem enquanto durou. Falou, custou $212 ou um pouco menos. E ele falou, lembro que eu não comprei na Amazon, mas num outro lugar, porque ficou até um pouco mais barato. E muito tempo depois de voltar no Brasil, eu descobri que eu podia desativar os anúncios. Aí ele falou, até guardei a conversa com a atendente, ele deixou o link na descrição aqui do GitHub, achei interessante o GitHub virar o paste bin dele, e eu vou deixar o link aqui, e pela conversa, eu dei uma espiadinha, foi super fácil, super rápido, descomplicado, eu falei, escuta, tô fora dos Estados Unidos, não devia ter anúncio, né? Ah, é verdade, qual usuário? Esse aqui, pá, desligou, na hora já sai o anúncio, Que beleza. Interessante, viu? Mas é o suporte dos Estados Unidos, né? O suporte do Brasil, né? Que é um pouco mais penoso. E eu nunca tive contato com o suporte da Amazon, na verdade, nem aqui, nem lá fora. Mas o de lá de fora, a impressão que eu tenho é que é essa, é que eles fazem tudo para resolver rápido. E tem algumas histórias parecidas que eu conheço, assim. O meu ex-chefe, ele comprou um CD de uma banda chamada Spiritualized, que é super legal, por sinal. E o CD não chegou, aí ele falou pro suporte, o suporte falou, vou mandar um novo pra você, se chegar, fica com 2, tá? Aí chegou os 2, aí ele me deu um. Meu irmão também, ele tinha comprado luz da Philips Hue, assim, na Amazon, foi na do México. Mesma coisa, ele comprou, não chegou, ele falou, mandaram de novo. Aí ele falou, chegou o segundo aqui, como é que eu faço pra devolver? Eu falei, putz, devolver é mó trampo, cara, você não quer dar pra alguém, não? Ele me deu também. Então, tem esse lance, né? E aqui o Adolfo Neto falando também, né, de resolver rapidinho, bem interessante. Não sei como é que é aqui, não. Eu tive um problema quando eu tava viajando, né? Deixa eu tentar lembrar o que era. Eu sei que eu comprei uma coisa, veio errado. Chegou no hotel, ainda acionei o suporte, falei, veio errado aqui, dá uma confirmação. Falei, nossa, realmente, né? Aí eu ia embalar pra devolver, só que eu tava com pressa. Falei, eu volto pro Brasil amanhã, tal. Falei, não precisa devolver, fica aí, a gente manda. E realmente no Expresso chegou, não sei se foi no dia seguinte, na manhã seguinte, uma coisa assim, foi menos de 24 horas mandar o produto correto, né? Então, única experiência, que no Brasil também nunca precisei. Mas muitos amigos, assim, tem problema com extravio, com atrasos. Não sei como é que eles resolvem isso, né? Aqui nunca precisei, ainda bem. E é interessante como a Amazon não conseguiu entrar no mercado brasileiro, né? Eu não sei se o tipo de produto que a Amazon quer vender não é o que os brasileiros compram, que você pega lá fora, assim, o tipo de produto é relativo, né? Que lá fora o pessoal usa para comprar papel higiênico, sabão em pó, computador, carro, né? É bem abrangente. Aqui o Mercado Livre come o almoço deles, você pega essas Shopees da vida, AliExpress, comendo por fora ali também, mas a Amazon mesmo não emplacou, né? Muito curioso. A Shopee tem o lance do frete grátis, né? Agora, a Amazon, eu compro só livro, praticamente, né? Tempo atrás eu tava comprando café, o hábito, né? Chegava em até 2 dias, mas o Mercado Livre tá entregando no dia seguinte. E o preço Tanto que eu não tô assinando mais o Prime. Eu tive problemas com o Prime, de ficar debitando no cartão e não tá usando. Eu vi que um monte de gente passa por isso, né? E eu sugiro usar aqueles cartões pré-pagos, assim, e tal. Pra compra pequena, eu uso aquele crédito que é débito, sabe? Porque eu até tenho medo. Já passei por uns perrengues, graças a Deus, nunca tive prejuízos grandes com esse negócio de clonar cartão e vazar dados, e eu morro de medo. Então, para essas bobagenzinhas, assim, eu uso essas continhas digitais e tal, com um cartão simples. E o cartão melhor deixa para viagens, né? Outras coisas, hotel, passagem, coisas mais sérias, entre aspas, assim, né? Agora, eu acabei trocando pelo Mercado Livre, porque nunca atrasa. Quando fala que vai vir no dia seguinte, aliás, ontem eu perdi a caixinha dos meus fones, eu estou arrasada, muito triste. Não. Pois é, eu tive um dia
péssimo ontem, eu tava falando isso no Twitter. Tive várias pequenas bobagens, gente, mas sabe aquelas derrotinhas, assim, ao longo do dia? No fim do ano, novembro, acumula, né? Eu tava estressada, no final da tarde, falou, vou pra academia e tal, eu perdi o fone, eu não sei se foi na rua, tava chovendo horrores, não foi na academia e já era. Aí tá pra chegar, eu pedi ontem à tarde, final da tarde, eu já tive esperança que eu perdi na rua, já sabia que eu perdi na rua, porque era o único lugar onde eu podia ter perdido, né? E já tá aqui, vai chegar hoje, então, e não atrasa. Que beleza, hein? Eu tô assinando o Meli lá, no lugar do Amazon Prime, tô assinando o Meli. Eles estão com uns negócios aí de... deram uma shopizada, dá pra falar assim, né? Com 12 do 12, 11 do 11, frete grátis, não sei o quê. Eu espero que não caia a qualidade da entrega, do serviço. Né? As coisas que eu não tenho pressa, eu peço na Shopee, sem problema nenhum, né? Mas nunca são coisas caras e tal. Parece que quando você vai investir coisas mais caras, você quer uma plataforma mais séria, né? Os Xing Lings a gente vai na Shopee, AliExpress. AliExpress tem coisa que não vende aqui, então uso também há mais de uma década e gosto bastante. Já tive problema de extravio 2 vezes com coisa da AliExpress, só que não tive problemas, me reembolsaram. A segunda vez até veio, antes de eu perceber que tinha sido extraviado, eu entrar lá no rastreio, veio a notificação do reembolso no cartão. Eu falei, ué, reembolso do quê? Aí eu fui vendo o que era, tava as desculpas, seu produto foi extraviado. E é sempre quando chega no Brasil, né? Que coisa. Nunca é da China até aqui, é sempre quando chega no Brasil que extravia. Vortex de Curitiba. Então... E, nossa, foi muito rápido e eu não precisei ter dor de cabeça acionando o suporte. Eles mesmos já detectaram que extraviou e me estornaram na hora. Que o volume de dados que eles têm, eles conseguem saber bem fácil se é um golpe, se não é, se sumiu mesmo, se a probabilidade é alta de que ainda vai chegar. E chega rápido, viu? AliExpress, que, claro, eu tô em Curitiba, né? Mas é 9 dias, 9 ou 10 dias, então... Parabéns pro pessoal da logística e do TI da AliExpress, que realmente 10 anos aí de cliente satisfeito. AliExpress, patrocínio@gigahertz.fm, É isso aí. Agora, seguindo aqui, tá rolando, Bia, você percebeu? Uma força-tarefa das pessoas que escutam a área de trabalho para te ajudar a conseguir usar o Instapaper com o seu navegador, né? O Giancarlo Alfieri falou o seguinte: ouvi no último área de trabalho, problema seu, Bia, com a extensão do Instapaper, você usa o Microsoft Edge como navegador, né? Você sabe que ele suporta instalar extensões da loja do Chrome? Já tentou instalar o Instapaper por lá? Você ativa o suporte na página de extensões lá do Edge, depois abre a loja do Chrome no link que está no final da página e pronto. A maioria, não falou que todos, né? As extensões que eu uso aqui eu instalei por lá e funcionam sem problema. Só não sei o Instapaper, então eu não posso garantir. Então, gente, eu resolvi o problema. E o problema estava do lado de cá, não do lado de lá. O problema era eu. Descobri aqui no Edge que tinha uma opção que você tem que deixar ligado, que é permitir instalação de extensões do Chrome. E o meu estava desligado. Eu lembro que quando eu migrei do Pocket, eu fiz de tudo para instalar. Até instalava, baixava assim, mas não rodava. Tinha umas coisas estranhas, né? E eu fiquei bem chateada, mas deixei para lá. E agora resolvi. Tá funcionando bonitinho. Tô usando bem mais o Instapaper agora. Tava praticamente usando só em mobile, agora tô usando diretão. E muito obrigada ao Giancarlo. Todo mundo aí que passou as dicas. Era uma bobagem, como a maioria das vezes é, né, Marcos? Sempre uma bobagem. Tá lá no final, gente, lá no menu das configurações de extensões, você rola, bem no finalzinho. Tem lá uma caixinha que você tem que deslizar e deixar ligada para você permitir a instalação de extensões do Chrome. Só isso. Excelente. Posto que muita gente fala, nossa, não tinha a menor ideia. Obrigado, Giancarlo, por ter mandado essa dica. E sobre o lance de renovações da Perplexity Pro, com as parcerias, se cola, se não cola, o Adolfo Neto, que foi quem falou, né, pela primeira vez aqui, que eles, a Vivo tinha até estendido parceria com a Perplexity até o ano que vem, mas eu não estava sabendo disso, eu não renovei a minha, né, eu cancelei quando venceu um ano aí da assinatura. E o Adolfo Neto falou, respondendo a pergunta do Marcos,
Eu não pretendo renovar, porque eu não acho que seja tão melhor do que os gratuitos pro que eu faço. Eu desconfio que seja a opinião de muita gente, né? Pois é. Curioso. E ainda da Perplexity, a Fernanda Gulo falou o seguinte: criei coragem, ela falou, falta de tempo mesmo, e dei ordens pro Perplexity Comet, aquele navegador agêntico da Perplexity, e mandou pra gente um vídeo com ele, falou, executou aqui, deu resultados, fez em 8 minutos, o que me tomaria de 45 a 60 minutos. Ela pediu pro Comet entrar no site de várias farmácias e comparar os preços de múltiplos medicamentos. E essa é uma situação, um caso de uso perfeito para esse tipo de navegação agêntica por 2 motivos. Primeiro, ele consegue fazer isso teoricamente bem. E o motivo principal, você pode falar para ele fazer isso, você vai fazer outra coisa na sua vida ocupada, você volta, tá feito, tá comparado, tá listado, e aí você pode pedir para apresentar uma tabela, pode pedir para deixar as abas só abertas, tem um jeito, né, de dar a instrução. Eu acho que você fazer esse offload da tarefa pro navegador, fazer outra coisa e voltar, isso tá pronto, é o principal benefício, né, para você fazer. Isso é claro que hoje em dia é legal, né, novidade. Você se pede e fica olhando, ele vai lá, clica, aí você vê no raciocínio, poxa, eu cliquei, agora eu preciso digitar. Deixa eu consultar a lista de medicamentos que pediu. Primeiro medicamento, vou copiar lá. Vai bem passo a passo. Então deixa fazendo. Bem legal o teste que ela mandou. Ela mandou o vídeo inteiro, né? Não vou colocar aqui, a gente não pediu permissão. Mas são aqui 8, 9 minutos do navegador fazendo o processo mesmo que a gente faria. Só que ela falou, porque pelo menos no caso dela, cortou aí em 5 vezes o tempo que levaria para fazer. Bem interessante. E me convenceu, viu, Fernando? Vou usar o Comet para pesquisar coisas de farmácia. É um uso, assim, que eu não tinha pensado ainda. É uma coisa que volta e meia eu faço e não imaginava que ficaria tão mais fácil assim. Adorei. E eu acho que esse é um exemplo muito melhor do que os que as empresas dão na hora de mostrar essas navegações agênticas, que a gente vê. Eu sempre bato naquele de pesquisar passagem aérea, né, que é 0,5% das pessoas que vão se dispor a fazer isso e 0,5% disso, de fato, vai achar a passagem comprada desse jeito. Né? Hoje em dia, fim de 2025, né? E eles põem muito mercado também. Faz a minha compra do mês. Cara, não. Esse exemplo que ela deu, ele é perfeito. Porque pesquisa e comparação de preço é uma coisa que todo mundo faz. E que ela é abrangente o suficiente para, no caso dela, que foi de medicamento, mas alguém pode fazer pesquisa e comparação de preço de um acessório, de carro, não sei. Né? Nossa. Do que você simular uma compra que, assim, pesquisa de passagem aérea, vamos ser sinceros, né? Eu aposto que 90% das pessoas... esse aqui tá R$8 mais barato. Deixa eu ver o outro. Esse aqui tá um pouquinho mais... mas tem escala, não sei. A gente gosta de ter a gama, de ver a gama de opções. Não é assim, pesquisa, tá bom, achei aqui, ó, 3 paus. Não sei se é a melhor opção. Até ter essa confiança vai demorar um pouco, né? Mas a pesquisa de medicamento, você vê o resultado, tipo a prova de matemática, faça o passo a passo, você vê a variação dos resultados, você vê ali um pouco mais abrangente. Né? Achei perfeito esse caso de uso. Também adorei. Então, muito obrigado a ela. Quem tiver outros casos de uso, quem estiver usando, conta pra gente como é que é a experiência de vocês. Vamos tentar abrir um pouquinho aqui o leque de possibilidades para ter esses exemplos mesmo. Né? Agora, sobre migrações para fora do Evernote, o Éder Soares falou o seguinte, né? Ele mandou o relato dele sobre a migração do Evernote para o Obsidian. Ele falou, antes eu ficava pensando, vou pro Notion, vou tentar de novo o OneNote, pensei em outras opções, mas por conta da experiência com o Evernote, acabei ficando com o Obsidian. Ele fala, pensei da seguinte forma, já estou tendo trabalho para sair do Evernote. Por que ir para um Notion da vida que tem uma série de características que também vão me prender ali dentro, né? Ou por que tentar de novo o OneNote e ter os mesmos problemas que eu tinha de pesquisa, sincronia? Então ele segue, optei pelo Obsidian, estou armazenando ele no meu Google Drive, e assim eu uni o útil ao agradável, né? Reduzi os custos, estou usando um app super completo, tenho armazenamento, né, no Google Drive, consigo fazer pesquisa do próprio Drive, uso a organização do Obsidian em momentos específicos. Para mim, os apps de notas são extremamente vigiados, ele só armazena e consulta. Ele fala que hoje no Obsidian ele tem um custo zero, eles até cobram, né, quando você usa a sincronia nativa deles. Ele falou, você pode ver os preços no site, que infelizmente não são localizados, o que torna a sincronização deles bem cara,
Mas a magia do aplicativo está justamente na possibilidade de você não precisar usar a sincronia deles. Ele fala, estou usando com o Google Drive, você pode usar praticamente qualquer outro serviço de nuvem, como por exemplo o OneDrive, o Dropbox. Ele está usando o app no telefone Android, no iOS, no iPhone, no Chromebook também, no computador Windows, ou seja, multiplataforma. No Android, o atrito é mínimo. Ele falou que o problema do iPhone de ter o aplicativo não enxergar diretório, de pasta no Drive, você soluciona isso com um aplicativo que se chama Drive Sync, que funciona maravilhosamente bem. Ele usa esse mesmo app no Chromebook, no computador com Windows, não tem atrito nenhum. E por fim ele fala, um pensamento me incomodou na hora da migração. Se eles não ganham muito dinheiro por ser uma plataforma aberta, como é que eles vão se manter? Ele falou que esse pensamento morreu ao ver alguns vídeos do Vladimir Campos, abraço para ele, onde ele explica que o princípio dos arquivos Markdown, que é a base do Obsidian e de uma série de outros aplicativos como o Joplin, então se o Obsidian um dia morrer, ele só pega um outro aplicativo que leia esse tipo de arquivo e pronto, direciona para o diretório de pastas e está resolvido. Nossa, bem lembrado. Markdown e JSON realmente hoje vão crescer muito, são formatos que ainda são muito de nicho, né? Se falar por aí o JSON, vão pensar que é o Sexta-feira 13. Ninguém sabe o que é, né? Parece que o PDF, que aliás fez aniversário esse ano, né? É um formato que ainda, e que eu acho que não vai morrer tão cedo. Eu vejo muita gente que xinga, e com razão, mas imagina se as pessoas compartilhassem documentos e coisas em formato Word, por exemplo, ao invés de PDF. Você tem trocentos Word, um usa o Word, outro usa Google, outro usa o LibreOffice, aí vem com uma fonte esquisita, a formatação toda bagunçada, a tabela fora de ordem, então o PDF acaba com isso, e por isso que ele é tão bem sucedido hoje. Mas realmente a gente precisa de formatos mais abertos e mais flexíveis, né? Como o Markdown e os arquivos JSON, para a gente poder trabalhar. E agora IA é uma realidade, né? A gente está criando documento em IAs e transferindo de um app para outro o tempo todo. Então esses arquivos precisam ficar legíveis entre todo mundo, né? E IA se dá muito bem, especialmente com JSON. Tem que tomar um cuidado, eu acho sempre engraçado isso, porque o Rambo e o Boom comentam no Olá Mundo, né? Que você pede pra IA, IA, preciso que você pegue isso aqui, exporta bonitinho pra mim no arquivo JSON, legal, pra eu só pegar e copiar e colar e falar assim, ok, aqui está o arquivo. Pronto, você quebrou a programação, porque ok, aqui está o arquivo, você não consegue copiar e colar junto com a programação, então fica difícil de você automatizar essas etapas, né? Mas tem alguns jeitos de você usar. Hoje já o ChatGPT já tem esse suporte a isso, e no próprio a Apple Intelligence também, de dar a saída só da programação mesmo, sem nenhum. Aqui está o que você pediu, né? Porque aí quebra isso. E eu vejo o pessoal lá da Omni Group usando muito isso, que você agora integra a Apple Intelligence no OmniFocus, no Omni Outline, eu falei sobre isso recentemente, e parte da vantagem disso é você conseguir basear o que você quer fazer em arquivos JSON estruturados bonitinhos, e ele, né, junta, separa documentos, gera dados já em JSON para você depois popular isso no que você precisa lá nas suas listas e coisa assim. Então, pelo que eu vejo aqui de orelhada no mercado, os arquivos JSON são o que a IA melhor lida na hora de fazer interação de dia a dia com arquivos, né? O jeito de você estruturar com o JSON. A vantagem do JSON, né? Para quem não conhece, o JSON, é que ele é extremamente legível por humanos e é bem simples e funciona muito bem para você fazer projetos de programação, enfim, de lista, coisa assim. Então eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser conhecer melhor. E Markdown um adianto gigantesco para fazer formatação, Sim, link, negrito, exatamente. itálico, né? Nossa, é muito bom. Exatamente. Então essas já se dão muito bem com isso, vale a pena dar uma espiadinha. E o Evernote começou a testar o AI Assistant, né? Eu achei ótimo o blog, o Taming the Trunk, né? Domando a tromba por conta do Evernote, né? Que quem faz o blog teve acesso e mandou primeiras impressões. Você teve tempo de dar uma espiada? Eu vi bem por cima e tô meio balançada, sabe? Como eu falei, eu tô pra renovar o Evernote aqui, tô esperando ver se vai vir preço novo pra mim ou não, alguma promoção, então eu tô em banho-maria aqui. Mas pezinho pra fora.
Eles anunciaram os preços, estão segurando, o 11 vai ser um baita de um upgrade, e eu confesso que eu tô meio que me segurando, que eu queria pelo menos ver nas minhas notas como é que o 11 ia se comportar, né? Então não sei o que dizer, gente, eu preciso de mais um tempo ainda. Mas eu tendo a migrar para o Obsidian justamente por causa desse auto-armazenamento, né? Que eu acho muito interessante. As notas ficam sendo suas, efetivamente, né? Tá num servidor lá seu e você pode acessar e... caso eu migre, o Obsidian tá em primeiro na lista, tá? Eu sempre tava entre o Obsidian e o Notion, mas vocês me acenderam uma luz aqui, realmente ficar migrando de um formato que é proprietário para o outro é realmente um porre, né? Ainda mais para quem tem mais de 10 mil notas aqui, meu Deus. Nossa, sim. Isso você vai fazer uma vez na vida, não? Não, e é um negócio penoso, gente. Se eu fizer, vai ser muito bem pensado e muito bem organizado. Não dá para fazer num fim de semana, não. Não dá, no fim de semana, no dia de manutenção da Bia. Não, até para migrar as coisas do OneDrive, que ainda tem coisas, não terminei tudo. Não dá pra fazer tudo uma vez, né, gente? Porque copia, vai, às vezes dá erro, sei lá. Então eu vou de pouquinho em pouquinho. Aí eu vou lá, confiro, vejo se os arquivos estão bonitinhos. Então não dá pra fazer no atropelo esse tipo de coisa, né? Não mesmo. E eu vou deixar o link na descrição aqui para essa matéria lá do Taming the Trunk, que falou sobre as funções principais da interface também, né? Então, é o que está ficando familiar e padrão em ferramentas que estão implementando um assistente embutido. Tem na direita uma barrinha lateral, você tem um botãozinho redondo ali, você clica e abre o chat para você interagir com o modelo sobre o que está na tela, sobre os arquivos que estão ali, né? Você pode também fazer um chat em tela cheia, tem histórico de conversa, você pode também fazer conversa, excluir conversa, deixar conversa temporária, né? Dá para fazer busca, pergunta e chat com as notas. Então tá lá no PDF, barrinha direita, você conversa com o Evernote, basicamente Assistant, a respeito do conteúdo do PDF. Ele aplica reconhecimento de caractere em imagens, que é bacana também, não depende do texto estar selecionável no documento. Isso é primordial, né? Porque senão você tem tipo a Bia, tem 1 bilhão de prints ali guardados. Vai fazer o que com isso, né? Então, ter suporte a isso é bacana. Cria conteúdo novo. Pesquisa na web também, integra isso em nota, outra coisa que é super interessante. Aí você pode, né, falar, usa essa nota aqui, ou usar o arroba, né, para taguear ali notebook, coisa assim. Ele falou que não lê Word, não lê planilhas, por enquanto, pelo menos, e tem uns exemplos de verdade lá, né? Resumo de documento, criação de nota com pesquisa na web, automação básica também, tipo mover um documento, taguear documento também. Então, teoricamente, por esse exemplo de um blog que é especializado em Evernote, é promissor. Vamos ver na prática e se vai ser suficiente para as pessoas se sentirem cobertas e convencidas a pagar essa bala que o Evernote está pretendendo cobrar, já está cobrando, né, em troca de uma função assim. É isso aí. Eu usei essa semana a busca do Gemini dentro do Gmail. Porque eu precisava achar um e-mail específico, não conseguia achar com o meu método padrão de só buscar, né, sem ter tags, pastas, nada. Falei, caso de uso perfeito. Tinha a barrinha lateral e falei, Gemini, acha aí um e-mail sobre um negócio que eu comprei faz um tempo, veio lá da China, não consegui achar aqui. Aí ele achou. Então, ponto positivo para ele. Levou uns 10 segundinhos, ele achou o e-mail e outros e-mails que eram bons candidatos, assim, que eu pesquisava também, né, que eu fui bem pouco específico de propósito, para ver se sendo uma instrução bem difusa, ele encontraria, e pelo menos no meu, esse ponto de dados foi 100% de aproveitamento. Olha. Funcionou, viu? Bem legal. Muito bom. Então vale a pena para quem quiser dar uma espiadinha nisso, vocês também podem testar e contar pra gente. Isso aí. Pois é. E sobre o Todoist, outra ferramenta que a gente falou recentemente, o Lucas Boitemiller falou o seguinte, vocês já ouviram falar da função Ramble do Todoist? Ramble é quando a pessoa fica tagarelando, né, em inglês. Ele falou que é uma aplicação de IA que realmente funciona, e ele falou, e é isso que impressiona, você inicia ela, começa a falar o que você tem que fazer e ele vai transformando já o que você fala em ações, com prazos, com deadlines, né? E é bem impressionante por funcionar. Ele fala, enquanto ele está ativo, se ele entende alguma coisa incorretamente, você fala, não é isso aqui, ou troca isso por aquilo, e ele vai corrigindo automaticamente. Falou que realmente parece mágica e entrou no workflow do Lucas como uma luva. Ele falou, será que o Marcos volta para o Todoist?
Nesse momento, eu tô satisfeito com o meu workflow, mas se um dia me der o ciricutico e resolver mudar, o Todoist vai ser o meu primeiro candidato, sim. Eu não largo o Todoist, mas eu dispenso o Ramble. Eu não gosto de coisas assim, de áudio, de falar, de escutar. Eu acho que é porque eu fico, quando eu tô fora de casa, assim, eu tô em lugares que eu não gosto de barulho, então eu não posso fazer barulho. Você tá num laboratório, por exemplo, você vai ficar tagarelando lá. Termine pra mim, bababá, sexta-feira, até sexta-feira. Não curto, não gosto, mas é de cada um, né? Eu acho que pra muita gente encurta aí a curva de aprendizado para você usar esse tipo de tarefa, né? Torna as coisas mais naturais. Eu acho que é uma feature aí voltada mais para novos usuários do que os antigos. Eu já tô tão habituada com os comandos do Todoist. Ele é muito simples, muito poderoso e, como eu disse semana passada, eu uso todo santo dia sem falha. É fundamental para mim, né? Você que gerencia diversos aspectos da sua vida, é bárbaro. Eu gosto muito e vou continuar usando. Eu tenho um atalhozinho aqui no mobile que abre direto uma caixinha só com um toque e eu já coloco o comando ali, então não preciso ficar acionando voz, não, tá? Não gosto. Dispenso. Existem duas questões aí. A primeira, eu lembro quando a gente lá no IA Sob Controle falou com o Jomar Silva da NVIDIA, ele falou, isso faz o quê? Um bom ano e meio. Ele falou, gente, acostumem-se. O principal aspecto, meio de comunicação com assistentes de IA vai ser por voz. E faz sentido, porque a voz ela é mais democrática do que a escrita. E eu detesto esse negócio de não estamos democratizando. Não, vocês não estão. Quem tem smartphone vai conseguir usar. Isso não é democratizar nada, né? Mas o meio de comunicação de voz, ele inclui múltiplos perfis de usuários que não necessariamente incluem a escrita. Tem gente que consegue se dar muito bem de dar a instrução, de pegar o jeito de dar a instrução certa para o LLM por texto, de montar um prompt, de craft, né? Os americanos falam de você talhar ali bonitinho um prompt. A voz é mais instintivo, você fala, você se corrige, etc. E o LLM entende da mesma forma. Ele é bom em fazer isso. Então não sei se você falou que não tem muito costume, né? Você já conversou com o ChatGPT por voz? Não, nunca. Nem o ChatGPT, nem ninguém. Então, você conversa e beleza, tá saindo tal, você interrompe ele, dá pra você, porque ele fala, ele segue falando até você interromper e falando, tá, beleza, mas me diz outra coisa, e agora isso aqui? Ah, não, isso aqui e tal. E vai, flui que é uma beleza a conversa. Dá pra ir depois na transcrição dessa conversa e você vê que é exatamente o que você faria por texto. Escuta, mas muito mais informal. Tô pensando aqui, o que você acha de fazer isso aqui? Você não faria dessa forma com prompt escrito. Mas o aproveitamento da conversa é o mesmo, né? Então, esse lance do Todoist, eu acho que ele pode, você falou muito bem, talvez para usuários novos, que nunca testou o Todoist, pode ser a porta de entrada de quem comprou a ideia de interagir com modelos por voz, né? Mas isso de você ir se corrigindo, que é uma coisa que até alguns anos atrás era impossível de fazer, né? Falar com a carangueja, quero fazer, não, putz, né? Não é hoje, amanhã. Pronto, esquece. Você vai saber onde no seu calendário vai parar isso, se for no calendário, se for... criou um contato chamado é amanhã, não dá para saber, né? Então, eu acho que isso é bem poderoso para novos usuários ou para quem tem esse exemplo, né, essa vida on the go, né? As empresas adoram. A Eleven Labs lançou um assistente de voz e foi aquele mesmo vídeo que a gente já viu 1 milhão de vezes. O cara acorda, um cara meio confuso, tá se vestindo pro trabalho, falando com a caixinha de som. Como é que tá meu dia hoje? Puxa, não sei o que, toca a música, tá fazendo o omelete dele. Aí ele sai pro trabalho pronto pro dia, né? Aquele exemplo perfeito que ninguém tem. Então, é por voz também, né? Mas a vantagem dele é isso. Ele é muito. A gente se sente mais à vontade de ser mais flexível com a estrutura do que a gente está falando, e o LLM entende da mesma forma do que num prompt super bem polidinho, etc. Então, acho que isso é bem bacana para esse caso de uso. Pode não ser o seu, né? Eu gosto de texto, eu gosto de silêncio, é por isso que eu adoro smartwatch, pulseirinha que ninguém fala. Só vibra e pra mim tá excelente. Não tem som. Os melhores dispositivos pra mim são os que não tem som. E essa é a resistência de muita gente. Quando ele falou isso, eu lembro que teve essa resistência assim, né? Que a gente imagina
O caso Black Mirror é o quê? Todo mundo no ônibus falando com o seu assistente virtual, aquela cacofonia. Hoje em dia já é meio assim, né? Mas o pessoal, ao invés de ouvir funk, vai falar com o assistente e um incomodando o outro. E não, né? Há lugares e lugares, há casos e casos. Sempre tem um mal educado que vai, né, atrapalhar todo mundo, mas isso é inerente da vida com ou sem assistente. Né? Mas tem essa... no trabalho, imagina todo mundo sentado lá no mesmo ambiente falando com o GPT no computador. Não dá, não escala, né? Mas em casa, sozinho, aí sim, pode funcionar melhor. Eu lembrei daquele vídeo das duas assistentes virtuais, uma conversando com a outra. Eu sempre dou risada quando eu lembro daquilo. Chega um momento que as duas entendem que são duas assistentes, aí elas começam a mudar a linguagem, começam a falar com bips, e eu não sei nem se é verdadeiro aquilo lá, gente, mas eu sempre dou muita risada. Isso aí viralizou, mas sabe o que era isso? Foi um hackathon, eu acho que da Eleven Labs. Ah, é? Que não sabia não. É o projeto, mas eles foram malandros com esse projeto. Porque o vídeo que eles fizeram não dá o contexto de que é um hackathon. Seja da Eleven Labs ou da NVIDIA, mas era algo para você criar. Eles criaram um protocolo de comunicação entre agentes que eles criaram uma API. Bem basicamente é isso, né? Porque você pensa no agente de IA, no Comet, o que ele faz? Ele imita um ser humano navegando. Que, se você for analisar tecnicamente, é o jeito menos eficiente de você fazer alguma coisa. Por que faz uma API? Faz a mesma coisa com zeros e uns muito mais rápido. Né? Nossa. Só que para você usar uma API, você tem que saber programar. Né? Pois é. Então eles criaram uma API de front-end, que é um negócio fingindo ser um ser humano, que é o bicho menos ágil um dos menos ágeis da natureza, para fazer uma coisa. Né? Então o que eles criaram? Um protocolo, uma língua de programação com um código Morse de IAs que conversam. Foi isso que eles fizeram. E foi uma solução interessante para você agilizar uma conversa entre duas IAs. Né? Exato. Mas o vídeo foi, você é uma IA? Poxa, eu também. Então, aí virou 2R2. Aí viralizou isso. Né? Muito engraçado. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha, mas a ideia foi muito boa, né? Mas viralizou do jeito certo, foram bem malandros. Aí virou, né? As IAs vão dominar o mundo, que elas entenderam aqui, que elas não precisam dos humanos pra conversar e criar o idioma delas. Não foi exatamente isso, mas ficou interessante, né? E sobre transcrições, falei de transcrição, o Adolfo Neto mandou, Marcos, já sabe disso? É um post aqui do Simon Wilson lá no Mastodon, que descobriu que o Mac Whisper, que é aquele programa que eu adoro de transcrição para Mac, ele não só está usando agora, ele adotou o modelo Parrot da NVIDIA, que transcreve 1 hora em 8 segundos, é ridículo de rápido, mas ele também tem detecção automática de interlocutores. Ele perguntou se eu sabia, estava usando. Essa parte de detectar automaticamente quem está falando, pintou faz uns 6 meses, mas quando eu testei, dava para melhorar. Porque assim, você tinha 2 pessoas conversando, ele identificava 12 pessoas conversando. Ele separa as falas, mas se mudar um pouquinho a entonação, aí a cadência, ele já entendia que era uma outra pessoa. Ainda assim, era mais rápido fazer isso, aí você pegar esse interlocutor, essa mesma pessoa, você juntava. É mais rápido do que você separar manualmente, como fazer uns incas, né, quem tá falando. Então, é positivo. Mas no próprio exemplo aqui do Simon Wilson, dá pra ver, na barra lateral tem 12 pessoas falando. Eu não sei quantas tinham na gravação que ele transcreveu, pode ser que sejam vários mesmo. Sim. Mas eu tive a impressão de que tinha mais interlocutor identificado do que era mesmo. Mas vale a pena testar, que eu sou fã de carteirinha do Mac Whisper. Ele incorporou recentemente o Parrot, esse modelo de transcrição da NVIDIA. Tem a versão 2, a versão 3 agora, que tá mais precisa, mantendo a rapidez, que é o ponto principal deles. No Mac Whisper, ele implementou recentemente também um modelo de transcrição da própria Apple, que fica no meio do caminho ali entre da NVIDIA e do GPT, né? Que eles estão meio que abandonando esse, porque eles estão fazendo uma API paga agora de transcrição. Então, para quem não conhece o Mac Whisper, vale a pena, como o nome indica. Só tem para Mac, mas é de longe meu app principal e favorito para resolver qualquer desafio que eu tenha de transcrição. Todo mundo queria saber, o Adolfo Neto, eu queria saber, então tá aí a novidade. Quem usa, experimente, conte para nós como é que foi a experiência. Principalmente o pessoal que grava aula, reunião, que é coisa de 1 hora, 2 horas, às vezes, né? Eu acho que essas são as transcrições mais desafiadoras.
E Sim, mais de 2 sim. pessoas. Às vezes tem 3, 4, enfim. E Eu tô é usando isso. muito para fazer transcrição de briefing de imprensa. Às vezes, algum Ah, aplicativo, uma empresa, agora por conta do 95 Mac, me chama para, vem aqui, deixa eu te mostrar, e passa, sei lá, 1 hora mostrando o produto, aí depois tem uma sessão de pergunta e resposta. Fiz recentemente com o pessoal da Omni, do Firefox também, conversei com eles quando eles lançaram aquele Shake to Summarize, que saiu no aplicativo, acho certo. que de iOS, não sei se Android tem também, que você tá com uma página aberta, você chacoalha, ele resume. Super legal, né? Me mostraram, pude Uhum. falar sobre isso com eles, tal. Tem uma spoiler, uma função nova de IA também que vai sair, Uhum. que logo logo também. E aí o que eu faço, né? Eu falo, posso gravar aqui e transcrever? Eu falo, pode. Geralmente na própria reunião tem uma IA que eles usam internamente, É. as empresas estão usando, né, para transcrever também. Uhum. E é exatamente isso. Eu gravo aqui 1 hora e pouquinho, jogo no Mac Whisper, é o tempo de eu abrir aqui o documento novo do Ulisses para começar a trabalhar no texto, tá transcrito já, é incrível. E não ser 100% preciso para esse caso, tudo bem. É só para mim. É. Eu acabei de fazer a reunião, eu sei que se ele falar, tiver uma coisa que não faz sentido, eu sei o contexto, tá fresquinho na cabeça, né? Então, beleza, eu tô usando muito para fazer isso e é pelo Mac Whisper. Mac Whisper é a minha ferramenta Uhum. padrão aqui de transcrição. Para quem faz muita reunião, recomendo, viu? Eu acho que para reunião, eu nem acho que só transcrever é o mais interessante, mas sintetizar, né? Porque dependendo do tipo da reunião, tem conversa paralela, tem coisa que não importa, que dá para ficar de Uhum. fora, assim. Pegar o que foi realmente decidido, os pontos mais importantes. Pô, uma ferramenta que transcreva e depois faça esse serviço é vencedora. Ninguém mais vai em Uhum. reunião nunca mais. Não, aí você falou, e é um ponto importante, faltou falar outro pedaço, né? Por que a transcrição é boa? Que depois eu jogo no GPT e tô escrevendo o texto, eu falo, putz, qual que foi o pedaço aqui que falou sobre não sei o que lá? Quais são os 3 pontos que... E dá pra você ir, né, mastigando e dobrando o texto com esse bruto da transcrição mesmo da reunião, né? Então a É, transcrição é o positivo, mas o que você faz com isso depois, que é o poder mesmo de você poder transcrever rápido. Você não perde tempo fazendo isso, dá mais tempo de você trabalhar no texto com a ajuda de um GPT, aí cada um se vira com o seu uhum, LLM para em cima da transcrição você poder extrair os melhores dados. Joga no Ramble, né? Aí você consegue criar as listas de tarefas, etc. Aí vai com você, né? Então, muito recomendo, bom. pessoal. E eu faço isso no próprio Samsung aqui, viu? Geralmente, mas também são reuniões, micro reuniões, coisa de 5 minutos, né? Alguém falou assim: não, Bia, monta uma aula assim, tal, tal, preciso que você aborde esse tema, isso, isso, isso. Pô, assistiu no próprio a Galaxy AI ali, ela mesma já coloca e eu depois, com uma LLM, alguma coisa ali, estruture todos os tópicos aqui para mim, monto outline, mando a IA, veja se corresponde aí todas as exigências para solicitadas aí para essa minha palestra, tal, veja se está cumprindo todos os requisitos. Pronto, a IA faz tudo, gente. É um espetáculo. Você cuida só do conteúdo, realmente do que você vai falar, se aprofundar, elaborar bem. Você não perde mais tempo com o processo, né? Você só se preocupa com o conteúdo. Maravilhoso. Totalmente. Agora, ainda mais ou menos nessa pegada aí de Todoist, coisa assim, o Rubens Padovese mandou pra gente um link bem interessante lá de um vídeo do Dio Linux, que ele Uhum. desenvolveu um método de aprendizado, e aí eu sei que a Bia pira, o Rubens falou o seguinte: fantásticos para explicar como estudar, otimizar. A Bia, eu só Uhum. aprendo junto com ela aqui. E eu tento indicar vocês para muitas pessoas, mas acho que esse resumo aqui tá fantástico para cair a ficha dos preguiçosos. Ele mandou É. o link do vídeo do Dio Linux, vai estar o link na descrição aqui. Ele falou que ele misturou o método com o assunto prático, achou uma boa apresentação. E é um método que ele fala que é o correr, que funciona muito bem em português, mas não vai ensinar isso para o espanhol. Que é Uhum. capture, organize, revise, replique, expanda e repita. Tem alguns pontos que são bem familiares com o que a gente já tratou de outros métodos aqui de aprendizado, mas bem rapidamente, tá? Vale a pena dar uma espiadinha aqui no link na descrição. O Capture é aquele, né, nos seus dispositivos, você achar uma ferramenta que te permita ir juntando materiais e que você Uhum. possa também, em cima disso, desenvolver materiais que você quer estudar, um tema que você quer aprender. E o que o Rubens falou, né, que ele misturou o método com o assunto prático, é que no vídeo tem um conceito de aprender sobre Linux, né? Que é muito, é o lance do Linux, é isso, né? Uhum. Como o nome indica aqui. Então capture, né? Você ter esse lugar para você ir colocando essas ideias e esses conceitos. O organize. Isso já, ao organizar
os pensamentos, os pontos, você já começa a estudar, porque você tem que entender o que é para você poder organizar do jeito certo, né? Revisar é, junto disso, você ir entendendo se é a melhor estrutura. Enquanto você está estruturando, isso já te dá a saída para você começar a ir atrás de informações também, né? Ele fala, você vai estruturar a parte que fala que o Linux é um kernel. Aí você aprende o que é um kernel. O Windows, qual é o kernel do Windows? Né? E você, a partir disso, ir expandindo esses conceitos, aprendizado do que você quer. Né? Bom, fixar. Aí tem a parte do replique. Então já teve o capture, o organize, o revise, replique. Ele fala assim, né? Vai aprender sobre motor? Não fica olhando, né? Abre o capô, vai, mão na massa. Né? Você já teve contato com o conceito, agora você explica esse conceito ou para alguém, ou coloca num documento novo, né? Faça o resumo disso. Então replicar é um jeito de você fixar, né? O conceito, o conhecimento, expanda. Com base nisso, aí você vai abrindo ainda mais o seu aprendizado, né? Conforme você vai aprendendo e vai tendo perguntas novas, vai pesquisando, vai respondendo, está expandindo esse conhecimento que você está fixando. E o repita, meio autoexplicativo, né? Você pode ou nesse mesmo conceito desde o começo ir capturar mais, organizar mais, revisar, ou aplicar num conceito novo. E isso tudo desse correr, ele colocou em uma pirâmide que é de 3 etapas do conhecimento. Familiaridade, quanto mais você ficar imerso ou imersa nesse ambiente de aprender essa coisa nova, melhor vai ser seu aproveitamento. Ele fala idioma, por exemplo. Você vai para o Japão, você depois de um tempo vai aprender a falar japonês, né? Você está imerso ali, familiarizando com isso. A gente, como criança, aprende a fazer isso meio naturalmente, né? Controle, você começa a ter mais propriedade sobre aquilo que você está aprendendo e, com base nisso, você vai otimizando esse aprendizado e chega no topo da pirâmide, a terceira etapa, que é fazer isso em menos tempo. Né? E aí entra tudo quanto é conceito de produtividade que a gente já falou aqui, a gente ficar à vontade o suficiente com o que a gente está aprendendo para ir aprendendo mais rápido, aprendendo melhor, ver o que funciona, o que não funciona e ir estruturando esse caminho de aprendizado. Então, mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição. Eu quero, claro, saber da Bia. Você teve tempo de ver o vídeo, o que ela achou desse conceito? É novidade aí? Não, olha, intuitivamente é o que eu sempre faço, tá? Então, primeiro capturar essa parte de você ou assistir uma aula, ler um livro, sempre fazer tudo isso com uma caneta na mão, sempre pegando insights, porque a anotação em si às vezes nem é importante, mas te mantém no fluxo, né? Não te distrai, mantém você focado. Organizar é a parte mais importante, e eu falo isso nas aulas lá, estudar por slide, por exemplo. Não, você vai estruturar ali o conteúdo do slide numa forma mais estruturada, mais hierarquizada. Revisar, replicar, depois praticar, eu colocaria nessa parte aí do que ele colocou com replique e expanda, né? E um que eu acho que eu colocaria que ele não falou assim explicitamente dizendo, né? Mas é o ensinar. Se você acha que passou por tudo isso e que já domina o assunto, tente ensinar para uma outra pessoa, ou então repetir em voz alta para você mesmo, como se estivesse ensinando para uma outra pessoa. É o método Feynman que falam, né? Que é você... A melhor maneira de você aprender alguma coisa é ensinar ela para outras pessoas. E isso é a mais pura verdade. Né? Você até pode entender, conhecer, mas dominar o assunto só depois que você passar pelo processo de explicar aquilo para alguém, ou então alguém vir com dúvidas e você tentar esclarecer, tentar chegar num denominador comum ali, num determinado assunto. Isso solidifica demais o conhecimento. Então essa é a única mudança que eu faria. Eu gostei muito do vídeo. Como ele está falando de Linux e programação, faz total sentido aí essas etapas que ele citou. Excelente. Obrigado ele por ter compartilhado. Quem tiver conhecimento de outros conceitos desses, mandem pra gente, que acho que esse é o tipo de coisa que mais ajuda as pessoas aqui. Se um que a gente já falou no passado não encaixou muito bem na cabeça, talvez seja esse, talvez seja um novo. Então, obrigado ao Rubens por ter mandado. E programação, né? Assim como idiomas, é prática, gente. Tem que treinar. Não tem outro jeito. Totalmente. E a seguir, a gente vai falar de um bando de coisa interessantíssima que o Google anunciou nessa semana. O Google dominou as notícias essa semana com produtificação, né, e ferramentas que vou ajudar aqui no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu vou, é claro, agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo
um mês de graça para você testar, experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho para proteger os seus dados, proteger a sua conexão, proteger a sua privacidade, especialmente se você, assim como a Bia, depende muito de Wi-Fi que você não conhece, que você configurou, você sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados, por que eles são coletados, onde vão parar esses dados, os sites que você acessa, quais servidores que bate, por quanto tempo, qual que é o seu aparelho, a versão do sistema, quem é você, no fim das contas, né? O que isso é coletado e vai saber por quê, né? E você protege os seus dados, sua conexão, sua privacidade com a ExpressVPN e nem ela sabe o que está acontecendo, que é tudo criptografado, os canos impenetráveis dela garantem essa segurança. E para streaming é muito bacana, porque você pode, dependendo do país que você rotear a conexão lá ela tem servidores em mais de 100 países, dependendo do país que você rotear a conexão, você vê um catálogo diferente do Brasil, né? Então os Estados Unidos tem um, o Japão tem outro, o México tem outro, a França tem outro, você vê todos eles com ExpressVPN. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV para o streaming, né, como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão aí 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da ExpressVPN por deixar os nossos ouvintes mais seguros e acessar uma gama de conteúdos que de outra forma eles não acessariam. Obrigado, e vamos lá. Nessa semana o Notebook LM ganhou funções o suficiente para já ter virado a segunda parte do episódio aqui hoje, mas não vai dar tempo, porque tem mais Google pra gente falar. Mas quanta coisa, né, Bia? Poxa, eu ainda brinquei nos grupos lá, eu falo que a melhor feature do Notebook LM é sempre a próxima. Você nunca sabe o que vai vir, né? E é tão rápido, a gente não consegue acompanhar tudo, né? A gente mal superou lá as features de podcast, começou a vir vídeos nossa, e agora imagens como fontes, isso é outra revolução, né? Coitado de quem trabalha com análise de dados. Mais uma profissão ameaçada aí. Se bem que já tem IAs bem legais para análise de dados aí, viu? Que são bem interessantes. Mas, caramba, é muita coisa. É uma maneira de você imergir aí nos assuntos, nos conteúdos, de uma forma inimaginável, né? É fantástico. Minha única restrição ainda com o Notebook LM é com o tamanho de arquivos PDF. Eu não sei se isso já mudou ou não, mas eu tenho alguns PDFs, sei lá, bíblias da hematologia, bíblias da oncologia, que para criar os meus notebooks eu preciso às vezes fragmentar em capítulos e tal, e dá um trabalho, isso é uma chatice. Por que não colocar tudo lá de uma vez e você fragmenta, você organiza? Então isso é um pouco chato. O limite está em quantos mega, Marcos? Eu não lembro agora. Então, eu achei informações desencontradas aqui. Alguns falam que 20 mega, alguns falam que são 200 mega. Então, acho que se fosse 200 mega, você não estaria batendo nesse teto. Tudo bem que o PDF tem a capacidade de ficar grande a troco de nada. Não, gente, pega um Guyton da vida e um livro grande, um livro médico que tem muita imagem, muita cor, é um PDFzão de boa qualidade, assim, passa de 200. Com certeza. Então, ó, eu tenho alguns de 300, 400 aqui. Eu achei aqui no help mesmo do Notebook LM 200 mega. Então Os limites são 500 mil de palavras por origem, né, por source, 200 mega de arquivo e se o PDF ele tem proteção de cópia, né, copy protected, certo. São as 3 limitações. Tá. Faz total sentido, porque eu entendo, imagina se colocar um PDF de 500 mega, por exemplo, uma quantidade absurda de informação. Às vezes você está pesquisando uma coisa muito específica, cada palavra nova, cada novo chat ali, a conversa vai se expandindo, toda vez ele tem que passar por tudo, procurando. Realmente é muita água, né? Haja água para esfriar tudo isso. Então, eu entendo, faz total sentido, além de agilizar o próprio processo, né? Em vez de ficar fazendo requisições inúteis e tomar mais tempo, você agiliza demais essa fragmentação. Acho que só tinha que ter uma maneira mais fácil de a gente fragmentar capítulos e
do que a gente pegar um editor de PDF, ficar cortando, salvando, pra daí fazer o upload, né? Ele podia ter uma ferramenta. Aí, ó, tô dando a dica já, viu? Já fragmenta, organiza os capítulos e transforma em sources diferentes. Pronto. O meu problema com PDF é justamente esse. Tudo é muito mais difícil do que deveria ser para você administrar PDF. Eu não sei se é uma questão de patente, não sei o que é, mas é sempre 3 vezes mais complicado de fazer qualquer coisa. Né? Felizmente, eu nunca precisei lidar muito com PDFs na minha vida, como a gente estabeleceu aqui. Mas, bom, eles pelo menos aumentaram. Parece que era 20 MB, agora são 200 pelo menos aí para você subir o PDF. Outra coisa que pintou lá nessa semana que o pessoal gostou muito é o lance de Deep Research. De você pedir para ele fazer uma pesquisa, ele vai... Você vai tomar um café, toma um banho, você volta, ele está pesquisando ainda, achando fonte, vai mastigando isso tudo para entregar para você um relatório bonitinho, customizável, né, dependendo do que você quer. Eles, no Notebook LM, a implementação disso, eles, além de trazer a fonte, o dado ali original, tem dado comentado também, vai comentando em cima dos dados originais, tudo isso com link para as fontes, se você quiser ir lá por conta própria, e atrás de mais informação, ele dá para você fazer isso, o que é bacana também. E o Steven Johnson, que é o líder do Notebook LM, falou o seguinte, né, que com o Deep Research e também com a milésima coisa que pintou nessa semana, que são notebooks em destaque, eles estão liberando para mais gente, anunciado faz um tempo. Ele falou, a gente com isso consegue pegar todas as pontas da necessidade de estudo. Então você vai desde a necessidade mesmo, da origem, preciso que você faça um estudo específico a respeito de tal, ele vai lá, pega, e na outra ponta, um catálogo de notebooks, de estudos em destaque para você ver, né, como é que é um notebook bem feito, porque você ou explorar um tema específico, né, que já está lá em destaque, mas ter esse contato. Então eles estão juntando essas pontas todas. Outra coisa, eles melhoraram a parte de acesso a histórico, tá mais personalizável fazer vídeos também, né? Isso de você usar a imagem como fonte excelente, de novo, né? Que nem a gente falou do Evernote, né? Joga lá uma imagem, um print de alguma coisa, isso, nota manuscrita também, né? Juliano falou sobre isso, que mandou pra gente, captura de tela, gráfico, insight, isso tudo dá para usar agora como fonte para você criar um resumo, ele quer para você resumo, criar aquele slideshow, né? Um videozinho, criar o podcast em áudio, então, além de ser cada vez mais flexível na entrada e na saída de dados, ele agora faz a pesquisa mais profunda também, então fica menos raso, né? O material aí que você está usando é a saída disso. Muito legal. Muito bom. E como eu disse, a melhor feature é sempre a próxima. O que será que nos aguarda? Pois é, o Google começou como um experimento, sim, de aquelas coisas do Google, né? O Gmail começou assim, o Orkut começou assim, né? Tudo bem que não acabou muito bem, mas o Notebook LM foi assim, né? O líder lá deles tinha um bando de caderninho dele, assim, que ele queria, era, sei lá, sobre os livros que ele tinha lido, anotação de livro, ele criou um projetinho ali que virou o Notebook LM, eles por acaso aterrissaram numa mina de ouro e só eles estão fazendo, né? Tem outros parecidos, mas não tem nada, hoje em dia, igual ao Notebook LM, se você não testou ainda, tem um motivo pelo qual ele segue aparecendo e a gente segue impressionado, é muito bom, né, Bia? Agora, o que também impressionou a gente vai poder encerrar o episódio falando sobre isso, foi que depois de uns alarmes falsos, era para ter saído, parece que em outubro, aí disseram que ia sair junto com o Nano Banana 2, não foi junto com o Nano Banana 2, mas saiu ontem, na terça-feira, o Gemini 3, que melhora o desempenho em múltiplos aspectos, e eu vi que foi o que mais até do que o Notebook LM, foi o que impressionou a Bia essa semana. E aí, Bia? Impressionou não porque eu usei, mas porque eu vi os benchmarks independentes, né? Não adianta você ver os benchmarks do Google. Então, tem gente já usando, comparando aí com Claude, com outros, estão falando que ele tá muito bom para raciocínio. E, bom, essa semana tem feriado, vou trabalhar, vou estudar bastante, vou usar IA até dizer chega e eu vou colocar o Gemini à prova. Mas eu sei que muitos ouvintes nossos aqui assinaram, pegaram aquele plano gratuito de 1 ano também, estudantil. Então tá muita gente com o Gemini aí. Eu quero saber se vocês estão usando e o que vocês estão fazendo na IA que estão percebendo um salto na qualidade no 3, como a galera tá falando aí. Vocês usam para código, para raciocínio? Como é que estão as coisas? E essa semana
Eu vou usar também, mandem mensagem para mim no meu Telegram, @BiaCunz, a gente vai trocando figurinhas e na próxima semana contaremos as nossas impressões. Boa. E é assim, né? A gente tem que... É claro que a gente tá empolgado de ver a coisa evoluindo, de ver o lançamento e o anúncio. Eu acho que dar essa uma semana pra gente ter expectativa e realidade é importante também, né? Porque pensa o seguinte, quantas vezes as outras empresas, a OpenAI, o próprio Google, a Anthropic, falou, gente, esse modelo, vocês não estão ligados, vai melhorar tudo, muito. Aí você usa e é meio parecido com... É melhor, mas é meio parecido com o anterior, assim. O câncer segue não tendo uma cura descoberta, a longevidade humana segue a mesma. Então, né, temos que ir com um pouco de calma. Porém, é legal, sim, óbvio, ver as melhorias, mesmo que marginais, em tudo que as pessoas de fato estão usando, né? Então, a parte de pesquisa, a parte especialmente do Google, né? Não de pesquisa e busca, são coisas diferentes, né? Pesquisa e busca. Então, essas duas coisas eles melhoraram. O que o Google falou? Ele melhorou no Gemini 3 na capacidade de fazer planejamento. Então, é aquilo de pegar o seu prompt, pegar o material que precisa fazer, entender as etapas que ele tem que fazer até chegar no material e te entregar isso do jeito eficiente, estruturado. A parte de código, eles falaram que melhorou muito também, e hoje em dia o Claude segue como um dos melhores, né, de codificação, a OpenAI correndo bem próximo ali atrás, então eles falaram que o Gemini 3 dá um salto nisso, e também eles falaram que ele melhorou nas ferramentas de julgamento. Essencialmente é o seguinte, né, eu vi a Joy Macedo, um abraço para ela, falou assim, o resumo é, ele tá melhor em falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Então, um pouco menos de bajulação, um pouco mais de pé no chão para entender a necessidade de entregar o dado sem... Isso toca não só em alucinação e alinhamento, mas também na forma como ele vai passar o resultado e como ele vai analisar para te passar o resultado. Isso que eles disseram que melhorou com essa parte de capacidade de julgamento, tá? E eles também conseguiram, de acordo com o Google, vamos ver no dia a dia mesmo, fazer com que a parte de alucinação mesmo fique um pouco mais sob controle e que os erros que ele comete sejam mais próximos de erros cometidos pelos humanos. Então, tem a parte boa, a parte ruim disso, né? Que segue cometendo erros. Tirar mesmo a alucinação, não sei se vai ser uma coisa possível, mas eles falaram que a coisa está melhor. Sobre benchmark, o que eu falei no começo, né? De benchmark. Eu parei de levar muito em conta placar de benchmark, porque eles todos sempre apontam para cima e volta para aquilo que eu falei de que, na prática mesmo, o ganho acaba sendo um pouco mais marginal, especialmente considerando que, sei lá, a Meta passou uma vergonha na metade desse ano com o Llama 4, que ninguém lembra que existe, né? Porque eles lançaram e foi super bem todos os benchmarks, o povo foi usar uma porcaria. Eles tinham feito o modelo para se dar bem em benchmark. Em testes padronizados, para ele ter a resposta do teste, do treinamento do modelo, Sim. Aí fica fácil. Na hora de você usar de verdade, não tem o mesmo desempenho. Então esses benchmarks todos, até os difíceis de verdade, aquele Humanities Last Exam, que é um que tem o AGI também específico para medir quando vai chegar na inteligência artificial geral, tem aquele GPQA Diamond, que é de matemática... Tem o LM Arena, que é crowdsourced, né? Você entra lá, tem uma pergunta, tem 2 modelos que você não sabe quais são, que deu a resposta, você marca qual que você gostou mais. Basicamente é isso. Eles têm uns cuidados, né? Tira formatação, eles tentam deixar o mais neutro possível para você não saber qual que é o modelo, batendo o olho e favorecer um outro modelo por conta disso. Mas, assim, é muito treino a treino, jogo a jogo, sabe? Os benchmarks eu acho que eles estão todos meio inválidos hoje em dia, porque na hora de você usar o modelo é diferente, as empresas estão muito boas em fazer o modelo parecer que está mandando muito bem no benchmark lá, que na hora que você vai usar não é bem assim. Mas, dito tudo isso, pelo menos o benchmark é um jeito objetivo de você analisar com a mesma base todos os modelos, né? Então, vamos ver na prática se tem esses ganhos tão enormes quanto eles falaram mesmo. Teve uma entrevista nessa semana no Hard Fork, aquele podcast que eu adoro, o pessoal entrevistou o Demis Hassabis, que é o líder da DeepMind, e também o líder específico lá de desenvolvimento do Gemini. Eles falam o seguinte, tá, legal, benchmark e tal, mas para quem tá aqui no dia a dia, o que isso quer dizer, né? O que vai melhorar de verdade para quem nem entende o que significa um benchmark? Eu falo, poxa, aumentou, hein, que legal. E aí? Né? Eles falaram, o foco dele está mesmo em capacidade de raciocínio, planejamento e codificação. Né? Isso vai ser a grande força aí mesmo dele. Vai ser uma liberação aos poucos, né? Então, eles vão integrar primeiro o Gemini Pro lá no aplicativo do Gemini, que eles falaram que tem mais de 500 milhões de usuários ativos mensais.
No AI Mode também, né? Você vai pro Google, faz, blá, blá, blá. No Google Pesquisa mesmo, ele vai usar já esse modelo novo para te entregar a resposta e já chegou para você, né, Bia? Então, chegou, tô dando uma olhada aqui. E tudo que você falou, Marcos, nossa, vai de encontro com o que eu falo do Claude. Por que ele é o meu favorito? Né? A questão do raciocínio ali, de você prever e alucinar menos. E o Claude é disparado o que menos sofre com isso. Ainda tem, acontece. Eu não... Mas para a área da saúde, a parte científica aqui é tudo muito bem documentado, tem muito paper, muito livro. É difícil ele errar, sabe? Eu checo as fontes, então é muito difícil. Às vezes eu procuro biomarcadores oncológicos, por exemplo, ali. É uma coisa que toda hora está sendo atualizada e aparecem também terapias novas e imunoterápicos novos. E quando eu mando ele pesquisar, ele acerta, sabe? É difícil. Agora, quando entra num aspecto mais humanas, vamos dizer assim, eu não sei por que ele escorrega tanto no quiabo, né? Eu lá estudando leucemias, me deu na telha, assim, todos os tipos de leucemia, ele estudou muito bem, pegou a classificação da OMS e tal, fantástico, me facilitou muito, criou um guia para mim que é maravilhoso. Aí eu resolvi perguntar assim, me diga o nome de celebridades que tiveram essas leucemia tal. Ele falou, olha, é difícil, nem sempre as pessoas, né, explicam quais que são as leucemias e tal, mas eu vou pesquisar algumas celebridades aqui e vou te trazer. Viajou total na maionese. Inventou, gente, mas quem é esse cidadão que eu nunca ouvi falar? Ah, ele é um artista, criador do... Gente, não é, né? O único que ele acertou lá, que eu não sabia o nome, mas depois eu fui ver, verdadeiro, era o cara do Dexter lá, o Michael C. Hall, né? Coisas que tem muito na imprensa, assim, e as pessoas mesmas escrevem livros sobre sua luta com câncer e tal, isso ele acertou. Mas se ele não acha, eu não entendo essas necessidades de ficar inventando, sabe? Eu acho isso... ainda é o gargalo das IAs, gente, é inventar dados, às vezes vem dados técnicos inventados também. Cara, é impressionante. Você dá a deixa, ele viaja mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Então, ainda é a máxima russa de confie, mas verifique. Exato. As empresas todas sabem que essa é a principal limitação, cada uma trabalha nisso, e é aquilo que eu falei de ganhos marginais a cada lançamento. Elas sabem que isso é um problema. Elas não fazem não quer que o modelo erre de propósito, que ele invente de propósito. Não é legal para elas, é uma vergonha. Né? Ainda isso está acontecendo com a frequência com a qual acontece, mas a gravidade e a frequência mesmo vem reduzindo aos pouquinhos, né, ao longo do tempo. Pensa o seguinte, ChatGPT é 22, a gente está no fim de 25, é novo esse negócio. Né? Eu sempre falo, o primeiro e o segundo depois do Big Bang. Né? Negócio Calma, gente. Sim, criticar... Dispensar a tecnologia pelo estado que ela está hoje é pedir para passar vergonha daqui a 5, 10 anos. Você vai aparecer o Balmer falando que o iPhone não vai dar certo porque não tem teclado. Calma, isso vai mudar, né? Não dispense a tecnologia por isso. Aprenda a tirar o máximo dela apesar disso. Exatamente, né? Você vai... Eu percebo, os que mais desprezam são os que menos sabem usar e menos entendem a questão central do que é uma IA. Falta de letramento sobre IA, vamos dizer assim. Não tem jeito. Mas tudo bem, enquanto uns desprezam... Mesmo. Enquanto uns desprezam, outros procuram aprender, dominar e esses se diferenciam, né? Exatamente. Digam pra gente, pessoal, se vocês já estão usando, na semana que vem a gente vai poder trazer aqui um overview sobre impressões de uso mesmo, né? A gente tá falando sobre a promessa do Google, sobre o que é, né? Eles lançaram também aquele Anti-Gravity. Outra coisa, esqueci, isso aqui é importante falar. Na pesquisa, nossa, isso é uma das coisas mais legais. Deixei pro final, quase que sim. Ainda bem que eu lembrei antes do fim do episódio. Na pesquisa, ele vai... Agora você fala assim, eles deram o exemplo. Quero aprender sobre o Van Gogh. Ele fala, beleza, peraí que eu já venho. Vai lá, pesquisa, volta, cria para você um site, uma interface navegável, estruturada, com imagem, com link, com texto, para você aprender sobre os trabalhos do Van Gogh. Estou empolgado? Estou. Estou morrendo de medo? Também. Porque ele criar um site para você sobre o que você quer pesquisar com informações do site, que ele vai lá, pesquisa, tira de lá e o site não quer nada com isso, é o que vai matar a web, sem dúvida alguma. Né? Mas como funcionalidade, como benefício para quem tiver uma necessidade, pedir para uma caixinha, que a caixinha criar um site para você com conteúdo, é sensacional. Então eles falaram que é uma UI, né? Uma interface generativa
que deixa o Gemini Pro 3 Pro, né? Criar para você interfaces interativas a partir de qualquer prompt. Vai pintar tanto no AI Mode quanto no Gemini, já no aplicativo mesmo, para a gente poder usar. E esse é, sem dúvida alguma, o futuro da pesquisa na web. Né? Você tem um site criado para você aprender a respeito de alguma coisa. Né? Juntar isso com Deep Research, etc. É um pouquinho de Notebook LM entrando no Google tradicional. É um pouquinho de Artifacts da Anthropic entrando nas ferramentas do Google. Sim. Tudo isso está apontando para a mesma direção. Né? Isso vai assim. A próxima geração provavelmente não vai usar uma lista de 10 links azuis. Vai achar que é absurdo a humanidade ter passado 30 anos pesquisando e recebendo um índice de links com um parágrafo cortado pela metade sobre o resultado ao invés de falar o resultado. Vai ser assim agora. O Google mostrou o futuro mesmo de pesquisa de IA. É bem interessante, mas me deixa apavorado também, pelo que eu já falei. É insustentável. Né? Apavorado é a palavra. Muito bem, agora sim, pessoal. Para quem testar ao longo dessa semana, mandem pra gente. Na Bia ela já fala como no Telegram, ou então por gigahertz.fm/feedback, as impressões de vocês, as perguntas, as dúvidas. A gente faz aqui um próximo episódio também sobre isso, né, com um pouco mais de propriedade de uso mesmo, não só da promessa que o Google fez. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda o Área de Trabalho para mais gente poder descobrir o podcast. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, comentários e atendem quando a gente pede para mandar as suas impressões sobre novos serviços, produtos. E aí, o Gemini tá batendo a nossa porta, tá chegando para todo mundo e até semana que vem eu tenho certeza que vocês vão mandar para mim suas impressões, seus comentários, dicas de usos. Me contem, vocês que usam IA, como é que está se saindo o Gemini, como é que está se saindo o Claude. A gente adora trocar experiências. O pessoal faz muito isso lá no Telegram, nos nossos grupos, que é o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o IA na Prática, do Albert. Se você quiser participar também, manda também uma mensagem para mim no Telegram, @biacunze, peço o sacolão de links que você vai entrar nas comunidades e conversar com a gente, sempre aprendendo bastante. Então, não se esqueçam, no Telegram, @biacunze. Maravilha. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes lá no Threads. Apresento por aqui também o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijocas sem fio a todos e até semana que vem.